noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a grande misericórdia do Senhor estejam presentes nos nossos corações esta noite. Estamos felizes porque estamos aqui na casa do Senhor, o melhor lugar do mundo inteiro. Felizes porque hoje completamos 506 anos da nossa reforma protestante. Felizes porque um dia um monge agostiniano que acabara de regressar de sua viagem para Roma e chega de lá arrasado com o que viu, completamente destruído em seu coração por ver tanta opulência da igreja, tanta imoralidade, tantas coisas acontecendo que eram ofensivas à palavra do Senhor. Fim de tudo aquilo estaria muito perto, pelo menos para ele, quando Johann Tetzel recebeu a incumbência de apregoar a venda das indulgências, e quando ele se aproxima de Wittenberg, Lutero diz: aqui não, aqui você não entrará. E ele pregava e dizia: quando a moeda cair no gasofilácio lá no fundo e retinir nesse mesmo momento a alma do seu parente, do seu amigo, que está no purgatório, será liberada para o céu. E Lutero disse: não, aqui não. 506 anos, 95 teses foram afixadas na porta da catedral de Wittenberg. E assim começou a história da igreja protestante. Somos protestantes, sim, porque dizemos, estamos protestando contra tudo isto. E o que é a reforma protestante, senão o retorno às sagradas letras? O que é a reforma protestante, senão o retorno às escrituras? Reformar é sempre retornar às escrituras. E assim eu quero convidar você, meu querido irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia comigo em 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Ainda que essa indumentária possa parecer uma indumentária litúrgica, lê do engano. Na verdade, Calvino e a venerável companhia de pastores utilizavam-se da toga porque era a toga, o indumentário utilizado pelos professores e pelos doutores para a cátedra, para o ensino. E Calvino se negava veementemente a utilizar vestes sacerdotais, porque ele dizia que a reforma protestante veio para outro diapasão, para outro azimute, para buscar outros lugares completamente diferentes daqueles postulados e ensinados pela Igreja Católica. E ele dizia: nós vamos ensinar a roupa do professor, aquela que o professor se utiliza para entrar em sala de aula, na academia, e ensinar seus alunos. E por isso, eles usavam aquela que ficou conhecida como a toga genebrina, com detalhes simples, para demonstrar exatamente tudo aquilo que está no coração do reformador, a simplicidade. Assim como você pode notar que é simples o nosso culto, que é simples também a nossa casa, o lugar onde nós realizamos os nossos cultos, esse salão de cultos. Chamamos de templo por uma mera expressão da palavra para que outros possam compreender aquilo que estamos a dizer, mas o templo somos nós. Este é apenas um lugar de adoração, um lugar onde a palavra é pregada, aliás, onde acontece o sermão. Sim, no princípio, não era chamada a reunião dos cristãos no primeiro dia da semana, no sábado cristão, de culto. Era chamado de sermão. Porque era tudo muito simples, cantava-se 1 ou 2 salmos e depois havia a exposição da palavra do Senhor. Portanto, a palavra do Senhor ocupava o lugar de destaque no culto reformado, assim como acontece
até os nossos dias. Queridos, hoje nós não vamos pregar um sermão convencional presbiteriano. Vamos, em homenagem à Reforma Protestante, aos seus 506 anos, trazer uma aula para os irmãos e falar daquilo que nos é mais caro, aquilo que foi conquistado pelo nosso Senhor naquela cruenta cruz do Calvário, a doutrina. Há pessoas que quando ouvem essa palavra parece que têm urticária. Doutrina é coisa maravilhosa. É através da sã doutrina que nós temos acesso a todo esse mistério que foi escondido eternamente e revelado em Cristo Jesus, a sua igreja sendo implantada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Trino, poder e glória para a salvação do seu povo. Vamos ler juntos, queridos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 a 15. Vamos ler? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde a fundação para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, permanecei firmes Vamos orar? Senhor querido, eis aqui o nosso coração caído. Eis aqui, Senhor, tudo o que somos, o que representamos, eis aqui o pecador que somos. E, Senhor, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. E queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração de maneira sempre propícia, como tens feito a partir do púlpito dessa igreja. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de maneira profunda nessa noite, dando-nos o conhecimento, a revelação, o conhecimento da revelação que nos foi trazida no corolário por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos nos ater ao ensino das Sagradas Letras, que Ele possa descer ao nosso coração e ali permanecer. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, por amor dEle. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Trino, poder e glória para a salvação do seu povo. Queridos, estamos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreveu a carta com alguns motivos. O primeiro, o conforto à igreja que passava por perseguição. Segundo, para corrigir equívocos escatológicos. É interessante notar que nós estamos hoje mesmo a enfrentar alguns equívocos escatológicos, quando o Estado de Israel passou a ser atacado pelo terrorismo do Hamas. Sim, as pessoas começam a fazer diversas ilações, agora o Senhor vai voltar, porque mais uma vez o povo de Israel está em guerra, e agora é a hora, agora vai acontecer. Não, queridos, o erro de estabelecer datas para a volta do Senhor aconteceu desde sempre. Desde a história da igreja, no seu início até os dias de hoje, as pessoas ficam buscando datas para dizer que será hoje, ou será amanhã, ou depois de amanhã. Há religiões que marcaram ocasiões e datas, as pessoas, os fiéis vendiam suas propriedades, etc., e se reuniam nos montes para esperar a volta de Jesus, mas Jesus não voltava. Paulo está escrevendo para corrigir esses equívocos escatológicos, para combater o ócio, para dizer que todo cristão deve trabalhar, que nenhum deve ser pesado ao outro, para rechaçar essas datas, como eu já disse, para dar ênfase nos verdadeiros sinais da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para pregar sobre a gloriosa salvação dos eleitos e para o encorajamento dos irmãos. Mas a gloriosa salvação dos eleitos, primeira de Paulo, segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a salvação é obra da Trindade. Versículos 13 e 14. A salvação é do Pai, é do Filho e é do Espírito Santo. A Trindade está totalmente envolvida na salvação. Segundo, a salvação deriva da soberania de Deus. Versículo 13. Para o que vos chamou. Quem chamou? Deus. Terceiro lugar, a salvação dos eleitos é eterna. Versículo 13 também, desde o princípio para a salvação. Em quarto lugar,
A vocação de Deus é eficaz para alcançardes a glória, está no versículo 14. Ou seja, o intento do Senhor é cumprido no coração do seu eleito. A palavra do Senhor, quando é proclamada, ela nunca volta vazia. Ela vai cumprir o intento no coração dos eleitos no tempo do Senhor e vai também trazer a condenação para os réprobos, para todos os ímpios inimigos do Senhor. Em quinto lugar, a santificação é obra de Deus pela santificação do Espírito, está no versículo 13. Sexto lugar, a perseverança é vontade de Deus, versículo 15, permanecei firmes. Quem nos faz permanecer é o Senhor. Sétimo lugar, a salvação deve ser conhecida, versículo 15, que vos foram ensinadas. A palavra chega até o nosso conhecimento, porque um dia alguém se prontificou a ensiná-las para mim e para você, e foi assim desde o princípio. A nossa compreensão sobre questões como, em primeiro lugar, a abrangência do envolvimento de Deus na salvação do homem, o conhecimento, o quanto o pecado arrasou o homem, o quanto o homem participa da própria salvação, isso nós vamos querer delinear no escopo de toda a nossa teologia. A teologia calvinista vai se debruçar sobre esses temas e vai descortiná-los e vai apresentar aquilo que a palavra fala, porque nós entendemos que sim, que a doutrina calvinista é a doutrina do Novo Testamento. Nós vamos em frente. Eu quero falar para os irmãos um pouquinho sobre a economia da redenção. O que é isso, a economia da redenção? Quando nós falamos da pessoa de Deus, nós precisamos falar em dois aspectos. Em primeiro lugar, o ser ontológico de Deus. Deus em sua ontologia. Em segundo lugar, o Deus em sua economia. Deus em sua ontologia, a Trindade, ela é totalmente diferente de nós, totalmente distante de nós, afastada de nós, ela é incompreensível, ela é insondável, homem algum, criatura alguma pode se aproximar de Deus. Ele é eternamente o outro, totalmente diferente de nós. É o Deus em sua ontologia. Mas Deus em sua economia, ele é diferente, é o Deus que se apresenta, que se relaciona. Lá na sua ontologia, Deus resolveu criar todas as coisas e a partir da criação de todas as coisas, ele resolve se comunicar com todas essas coisas, com o homem de maneira especial. Então, nós conhecemos agora o Deus em sua economia, a sua ontologia e a sua economia. Há obras que são feitas lá no Deus ontológico, lá no ser ontológico de Deus. Nós chamamos de obras ad intra. E há obras que são tomadas, que são realizadas na trindade econômica, no Deus econômico, que nós chamamos de obras ad extra. Você vai entender melhor. Cada uma das pessoas da trindade desempenha um papel importante na redenção do homem, no pacto da redenção. O Pai é o originador do pacto, está em João 6, 38, 40, depois os irmãos terão acesso a esse material. O Filho é o executor, está em Gálatas 4, 4, 6 e diversos outros textos. E o Espírito Santo é o aplicador, Efésios 2, versículo 13. A salvação do homem requereu a abrangência da Trindade. Lá na Trindade ontológica acontece algo muito importante, que é o pacto da redenção. Próximo slide. João capítulo 6, versículos 38 a 40, vai dizer: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Próximo texto de Gálatas 4, 4 a 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A plenitude do tempo é o Kairos, o tempo propício, onde todas as coisas confluíram para a vinda do Filho. Nós poderíamos citar, por exemplo, a língua comum, o grego koiné, na época, que era a língua comercial. Podemos citar também a pavimentação das estradas romanas, que facilitavam o caminhar, né? A Roma não somente pavimentou, mas garantia a segurança de suas estradas, e assim os missionários puderam levar a palavra do Senhor a diversas pairagens. Podemos citar o Senhor preparando todas as coisas nesse momento para a vinda do Filho. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E o terceiro texto de 2 Coríntios 1, 20 e 22, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Bom, comecei a falar sobre o pacto da redenção. Lá na Trindade ontológica, Deus resolveu criar todas as coisas e criar o homem à sua imagem e semelhança e conceder ao homem a capacidade moral, que é o poder de decidir entre o bem e o mal espirituais, porque o homem criado à sua imagem e semelhança teria que ter essa capacidade moral. Só que Deus, em sua sabedoria, ele sabia que o homem, em sua capacidade moral, decidiria pelo pecado e o homem cairia. E assim mesmo Deus, lá na Trindade ontológica, ele resolve providenciar o plano da salvação, onde o Pai envia o Filho deixa-se enviar pelo Pai, e o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho, para aplicar a obra da redenção no coração do homem. Então, o pacto da redenção. No pacto da redenção temos um acordo entre o Pai, como representante da Trindade, e o Filho como representante de seu povo, no qual o último empreendeu satisfazer as obrigações daqueles que o Pai lhe deu, e o primeiro promete ao Filho tudo o que é necessário à sua obra redentora. Este pacto eterno é fundamentado firme no pacto da graça. Se não houvesse conselho eterno de paz entre o Pai e o Filho, não podia ter havido acordo entre Deus e o pecador. O pacto da redenção torna possível o pacto da graça. Então, o primeiro pacto é o pacto da redenção, lá na eternidade passada, lá na Trindade ontológica. Do pacto da redenção vem o pacto da graça. O que vai acontecer no pacto da graça? Baseado no pacto da redenção, Deus estabeleceu o pacto da graça, um pacto de amizade com o homem, que apresenta a maneira em que as bênçãos da redenção são transmitidas ao pecador. É um pacto gracioso porque Deus permite que um fiador satisfaça nossas obrigações e Ele mesmo oferece a fiança na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que satisfaz as exigências da justiça por sua graça revelada na operação do Espírito Santo, habilita o homem a viver de conformidade com suas responsabilidades pactuais. Então, o primeiro pacto da redenção, lá na Trindade ontológica, do pacto da redenção vem o pacto da graça. No pacto da graça nós temos Deus de um lado, o Filho do outro. Deus representando a Trindade e o Filho representando o seu povo, o povo de Deus. O homem caído, porém eleito. Mas, para que possamos entender qual é a abrangência do envolvimento da Trindade, envolvimento de Deus na salvação do homem, precisamos entender duas coisas. Em primeiro lugar, o quanto Deus é soberano. E, em segundo lugar, o quanto o pecado arrasou o homem. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o quanto Deus é soberano. Soberania. O que é soberania? Soberania, de acordo com Comte Sponville, ela designa o maior de todos os poderes, o poder primeiro do qual os outros procedem, ou o último, o que tem meios de se impor aos outros. Soberano é aquele que faz a lei e que a designa. Esse é o soberano. Quem é o soberano? É quem pode fazer a lei e depois fazê-la cumprir. Porque não adianta de nada fazer uma lei se ele não pode fazer cumprir, então não é soberano. Então o seu poder é limitado. Mas, soberania de Deus, será que na nossa teologia nós vamos simplesmente olhar para ela? Ou será que é importante também falarmos da autonomia do homem? São duas coisas que parece que nos perturbam. Se puxarmos mais para a soberania de Deus, teremos uma ação teológica. Se puxarmos mais para a autonomia do homem, teremos outra ação teológica. Compreensões diferentes. Então nós precisamos nos centrar e aprender aquilo que a palavra nos diz. Autonomia. Falamos sobre soberania e agora vamos falar sobre autonomia. A raiz da palavra autonomia é a palavra nomos, que no grego significa lei.
A palavra autonomia, então, significa lei própria, autonomos. A minha lei, a lei que eu faço, que eu crio, porque eu posso. Então, eu sou autônomo. O ser autônomo significa ser uma lei para si mesmo. Uma criatura autônoma não deve satisfações a ninguém. Uma criatura autônoma, ela não tem governador, muito menos um governador soberano. Ele é autônomo. Lá no Jardim das Delícias, no chamado Jardim do Éden, quando a serpente veio até os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e a serpente lançou até eles, eu falo aos dois porque os dois eram um, como aprendemos a palavra do Senhor. E ela lança para eles uma palavra falseada, a palavra enviesada, um sofisma. Parecia verdade, mas não era verdade. Ele propôs ao homem um caminho autônomo. Olha, se você fizer conforme eu estou falando, você vai ter autonomia. E você não vai precisar viver mais da forma que Deus estabelece, porque você vai ser igual a Deus. Deus não é um ser autônomo? Pois bem, você também será um ser autônomo. E parece que essa coisa está no nosso coração desde sempre, não? Quantas pessoas saem de casa, às vezes de forma errada? Quantos jovens saem de casa, às vezes de forma errada, porque querem autonomia? Quantos maridos abandonam seus casamentos, ou esposas também, porque cansaram de ter que prestar contas e querem agora autonomia. Uma vida nova, num lugar novo, com pessoa nova e assim por diante, porque se diz autônoma e não dá nenhum valor para a palavra de Deus. Mas R.C. Sproul vai dizer que é logicamente impossível ter um Deus soberano existindo ao mesmo tempo em que uma criatura é autônoma. É impossível. Pensar na coexistência seria como imaginar o encontro de um objeto imóvel com uma força irresistível. Consegue imaginar as duas coisas? Um objeto que não pode ser movido e uma força irresistível? As duas coisas não podem acontecer. Certa vez, um professor de filosofia quis me colocar numa sinuca. Ele disse o seguinte: Deus teria a capacidade de, sendo todo-poderoso que é, criar uma pedra tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nem ele mesmo pudesse erguê-la. Eu estava, de fato, numa encruzilhada. Porque se eu falasse, uma bifurcação melhor, se eu falasse que Deus, ele não poderia criar uma pedra que nem ele mesmo pudesse levantar, eu estaria dizendo que ele não era todo-poderoso, que ele não podia criar essa pedra. Mas se eu dissesse que ele poderia criar essa pedra que ele não pudesse levantar, então haveria algo que ele não poderia fazer, que era criar, que era levantar a pedra que ele criou. Como é que você sai dessa bifurcação? Ele pode todas as coisas. Inclusive criar essa pedra tão grande, mas tão grande, que nem ele mesmo possa erguê-la. Mas no momento que ele quiser erguê-la, ele vai erguê-la. Compreende? Então é impossível termos soberania de Deus ao mesmo passo de uma criatura autônoma à parte da vontade de Deus. Mas atenção! Precisamos crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é verdade e não o que queremos que a Bíblia diga que é verdade. Um dos grandes erros que nós encontramos atualmente, queridos, é a chamada exegese. O que é exegese? Exegese é quando o pregador, o pastor, o professor bíblico, chega na Bíblia com as mãos cheias, com todos os seus pressupostos, com seus conhecimentos a priori, e vai até o texto bíblico para buscar textos que deem base àquilo que ele crê. Isso é exegese. Aí ele vai encontrar, por exemplo, o texto de Davi, dizendo acerca da morte de Jonatas, seu amigo, que o livrou diversas vezes da mão de seu pai Saul, que queria matar seu amigo Davi. Agora Jonatas era morto e Davi fala que o amor de Jonatas excedia o amor de mulheres. Por quê? Simples. Mical era irmã de Jonatas. Quem teve mais zelo com Davi? Foi Jonatas ou Mical? Foi Jonatas.
Mas era claro que ele, naquele momento, iria reconhecer o amor de Jonatas. Aí alguém que queira defender o homossexualismo, por exemplo, vai num texto desse e vai dizer que havia um relacionamento entre os dois. Exegese. Ou então dizer que Paulo era a favor da escravidão. Porque ele manda, por exemplo, que Filemão receba Onésimo, que era o escravo fujão. E o receba bem, porque eu estou pedindo para você. Eu estou colocando o amor visceral, o splanchna que há nesse pedido, então receba. Aí Paulo apoiava a escravidão por causa disso? Não, Paulo não está tratando disso, de escravidão. O que nós devemos fazer é exegese. Um bom exegeta, ele chega no texto bíblico com as mãos vazias. E ele mergulha no texto bíblico, e lá no texto bíblico ele tira todo o ouro e as pedras preciosas, tudo que há ali, toda a sabedoria que há ali, e ele traz para fora. E agora, no outro esforço chamado de hermenêutica, ele vai apresentar para a igreja o que essa verdade tem a ver com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida da minha família da fé, com a vida da igreja de forma geral, com a vida de todas as pessoas. Então não diga a Bíblia o que você quer que a Bíblia diga. Pergunte para a Bíblia o que a Bíblia diz. R.C. Sproul, saudoso R.C. Sproul, foi editor da Bíblia de Genebra há muitos anos. Ele vai dizer, quando falamos de soberania divina, estamos falando sobre a autoridade de Deus e sobre o poder de Deus. E como soberano, Deus é a suprema autoridade do céu e da terra. Toda autoridade é uma autoridade menor, toda outra autoridade que existe no universo é uma autoridade menor, é uma autoridade derivada, dependente da autoridade de Deus. Todas as outras formas de autoridade existem ou pela ordem de Deus ou pela permissão de Deus. Não existe autoridade que não seja constituída. Pastor, até as más autoridades, sim. Quando Deus quer punir uma nação, até uma autoridade ruim. Mas, queridos, quando Isaías recebeu a palavra do Senhor, e muitos anos antes do cativeiro da Babilônia, mais de 100 anos antes, ele previu que o povo, ao saber que o seu libertador seria Ciro, e que o povo ia dizer, mas como assim? O nosso libertador é um incircunciso? Isaías então falou, justamente para chamar a atenção do povo. E ele disse, destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás a luz? Você percebe? É a vontade de Deus, querido. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. O Senhor é Deus. Ele faz consoante a sua vontade. Aleluia. Mas, Isaías, capítulo 45, versículos 8 a 10, ele ainda diz, Ridebo vai dizer, o profeta Isaías prevendo essa possibilidade de que alguns dos exilados pensarão ser impróprio, um rei gentil, ser instrumento de sua redenção, agora proclama ousadamente a soberania do Senhor. Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, Ele não tem que pedir conselho a ninguém e nem liberação para ninguém para fazer exatamente o que Ele quer. Compreende? Ele é Senhor. Paulo explica o texto de Isaías afirmando que é impossível tratar de salvação eximindo a soberania de Deus. Deus, na qualidade de oleiro, tem o direito de modelar a massa como quiser. John Stott explica.
E nós não temos o mínimo direito de questioná-lo. Cabe a Deus revelar-se como Ele é, tornando conhecida a sua ira e a sua glória. Mas perceba que nós somos inconstantes em relação a isso, não é? E ficamos cheios de dúvidas. E uma das dúvidas é, então o homem não é plenamente livre, pastor? O que você acha? Existe autonomia plena? Existe liberdade plena? Existe mesmo? A autonomia, diz Sproul, implica em liberdade absoluta. E ninguém tem liberdade absoluta. Somos livres, mas há limites para a nossa liberdade. O limite extremo é a soberania de Deus. Além dos limites da nossa liberdade humana, está a soberania de Deus. O Senhor é Deus, Ele é o dono de todas as coisas, pelo simples fato de haver Ele criado todas as coisas. E se decidisse Ele destruir todas as coisas, que mal Ele faria? Se Ele é o Criador de todas as coisas. Eu quero apresentar a vocês algumas analogias. Eu coloquei essa imagem porque uma coisa parece a outra, não parece? Parece, lembra, né? Mas toda analogia é fraca, tá, gente? Tende a ser fraca, mas perceba. Vamos lá. Você está vendo duas retas aí à frente, sim ou não? Observe. São retas paralelas. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, vai dizer: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio do seu santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Pastor, o que ele quer dizer? A Confissão de Fé de Westminster está dizendo para nós que existem duas realidades que nós precisamos tratar, que são bíblicas. Uma delas é a soberania de Deus. E a outra delas é a liberdade do homem. A responsabilidade humana. São dois temas bíblicos que caminham juntos, em paralelo. E daí nós nos valemos do conceito da matemática, que duas retas paralelas se encontram no infinito. Ninguém vai poder explicar para você integralmente como funciona a soberania de Deus ante a responsabilidade ou a liberdade do homem. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei, em primeiro lugar, que Deus não é o autor do pecado, porque Ele é 3 vezes santo. No hebraico não existe superlativo. Superlativo existe na nossa língua. Nós falaríamos santíssimo, mas para Isaías ele dizer não é pouco para nós, porque quando nós queremos dar ênfase como se fosse um superlativo na nossa língua, nós repetimos a palavra, então seria santo, santo. Mas Deus não é apenas santo, santo, Deus é santo, santo, santo. Então é como se Deus fosse santíssimo. Como eu posso entrar na mente de um ser como esse? E prescrutar, e entender aquilo que há de mais entranhável no ser de Deus, em sua ontologia? Eu não posso. Eu vou até onde a Bíblia vai. Quando a Bíblia cala, eu também calo. Não posso ir além. Eu sei que Deus, Ele não violenta a liberdade, a vontade da criatura, não violenta. Eu sei também que não é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Deus mesmo estabeleceu as causas secundárias. Por exemplo, as estações do ano. Há uma ordem nas estações, ou não? Sim. Primavera, verão, outono e inverno. Há uma ordem de duração de um giro da Terra em torno do Sol. Período de um ano, 365 dias. Quem determinou? Deus. Ele não vai violentar porque Ele mesmo estabeleceu. Ele não vai violentar a vontade da criatura porque Ele não precisa disso. Se Deus quiser falar ao seu coração, querido, Ele vai falar ao seu coração. Se Deus quiser te convencer, querido, Deus vai te convencer. Ou não. Falando de analogias, é como aquela
mamãe, com todo o esforço dela, que leva a criancinha no posto de saúde para tomar uma injeção, porque é necessário, o médico rejeitou, está muito doente. E a mãe vai falando com ela, olha, mamãe vai te levar, mamãe te ama. Não, não me ama. Ama. Mamãe vai te levar porque te ama. Mas mãe, mas você vai me levar para tomar injeção? Sim. Porque se você não tomar uma injeção hoje, amanhã serão 10, 20, 30, você vai ficar internado, você pode morrer. E além disso, depois de sair de lá, mamãe vai comprar um presente para você. O que você acha? Esse é o esforço de uma mãe querendo convencer um filho. E o Espírito Santo, que é Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Querendo ele convencer alguém, vai ter dificuldades? Sim ou não? Eu acho que não. Eu quero que você acompanhe Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 5, quando o Senhor faz uma aliança, Yahvé e Abraão. Olha que coisa interessante. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Yahvé, El Shaddai, sempre mostrando os seus atributos, a sua glória, o seu poder, desde o princípio da criação. Como ele se apresenta na criação? Ele é o Elohim, o Deus Criador. Não tem como vencer esse Deus. Não tem como passar adiante dele. Não tem como ser mais esperto, mais inteligente, mais sábio do que ele. Ele se apresenta a Abraão como o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de uma numerosa nação, de numerosas nações. Abraão, já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Onde estava a vontade de Abraão aqui? Será que o Senhor chamou Abraão para um colóquio para discutir termos do acordo? O que você acha desse item, desse parágrafo do acordo? Você concorda? Foi assim? Houve espaço para Abraão negociar com Deus, sim ou não? É claro que não. Abraão estava completamente inerte diante do Deus Todo-Poderoso. A nossa compreensão da dimensão da soberania de Deus formará a nossa compreensão teológica. Uma pessoa que tem problema com a doutrina da soteriologia, que é a doutrina bíblica da salvação, sobretudo quando Deus exerce a sua autoridade como Deus a salvar quem Ele quer e a reprovar quem Ele quer, é porque essa pessoa tem problema com a soberania de Deus. Enquanto a pessoa não entender a soberania de Deus, ela vai ficar lutando contra a vontade de Deus. Mas Sproul vai dizer, eu acho lindo, olha que maravilha, se há uma única, você consegue imaginar, querido, uma partícula movendo solta no universo? Ele diz, se há uma única molécula nesse universo correndo solta, totalmente livre da soberania de Deus, então não temos nenhuma garantia de que uma simples promessa de Deus jamais será cumprida. Talvez essa molécula independente ponha a perder todos os grandiosos e gloriosos planos que Deus fez e nos prometeu. Como assim, pastor? Tudo, Deus controla tudo, sim. Até Satanás. Sim. Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus. Não é para se escandalizar não, querido. Porque há pessoas que estão dentro da igreja e vivem dentro de um verdadeiro dualismo, como se Deus estivesse de um lado, Satanás do outro lado, e os dois estivessem se degladiando pelo controle do universo, e Deus está quase perdendo, então vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos nos empenhar mais, para que Deus possa ser fortalecido e ganhar de Satanás. Tem gente que pensa assim.
Não. Deus é todo poderoso. A nossa compreensão não consegue chegar minimamente perto dessa verdade. Todo poderoso. Satanás, quem é? Diante de Deus. Um anjo caído, guardado nas trevas eternas, entre correntes, até o dia do juízo, não é isso? O Senhor é Deus. O reformador da igreja, teólogo puritano Stephen Charnock, do século XVII, ele fala sobre a soberania de Deus. Ele apresenta de uma forma tríplice. Primeiro, ela é natural e absoluta sobre todas as coisas. Natural por quê? Porque Deus é o Criador. Então, naturalmente, Ele é o detentor da autoridade sobre todas as coisas. E absoluta, por quê? Porque não tem outro alguém que está lutando com Deus para ter o controle. Então, é natural e é absoluta. É sobrenatural e é graciosa sobre a igreja. Por que sobrenatural? Porque não depende daqui, de alguma coisa que a gente faça aqui, de uma obra terrena, para que possa garantir a salvação de alguém. Não. E é graciosa porque nós não fizemos nada para alcançá-la. Tudo que foi feito pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Desde o conselho da redenção, conselho da graça. Queridos, há um outro pacto interessante de falarmos, que é o pacto de obras. O que é o pacto de obras? O Senhor colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden. E disse para eles, vocês não comam dessa árvore aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim. De todas as demais árvores vocês podem se alimentar, mas dessa não comais, porque no dia em que dela comerdes, morrereis. É certo que morrereis. Aí veio Satanás, eu já disse, com toda a sua astúcia, com todo o seu papo cabeça, e não venha dizer você, mulher, que no lugar de Eva faria diferente, que não faria. Seguramente Eva foi a mais inteligente de todas as mulheres. Seguramente Adão foi o mais inteligente de todos os homens. E Satanás, com toda a sua astúcia, chegou até os nossos primeiros pais e apresentou aquele sofisma e eles caíram. Queridos, quando eles quebraram o mandamento, quebraram o pacto de obras, o salário do pecado é a morte. A morte era certa. Não havia o que se fazer. Não pelo homem. Mas o homem tenta. O que fazem os nossos primeiros pais? Eles pegam folhas de figueiras e cosem para si roupas, para tentar esconder a vergonha, aquela nudez que veio da serpente, porque a outra nudez era da inocência, não feria. A nova nudez da serpente fere, lança no rosto mal, o pecado, o erro, o engano que cometemos fora da vontade do Senhor. Então vem o Senhor e faz o quê? Pelo princípio da progressividade, da revelação escriturística, nós aprendemos que Deus imola o animal. O sangue é derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele pega a pele daquele animal e ele cobre os nossos primeiros pais com roupas que são feitas por Deus. Esta é a verdadeira religião. Aleluia. Do homem não pode advir nenhuma religião que seja verdadeira, todas são falsas. Quanta coisa terrível nós temos ouvido nos últimos dias em nome da religião. Matar, degolar crianças, queimar pessoas vivas. É inimaginável. E não temos nem o porquê falar dessas coisas tão terríveis que pessoas fazem em nome da religião. E há cristão que confunde pensando que Jeová é Alá. Não é.
Outro dia, um cristão antigo, um crente antigo chegou e perguntou para mim se Alá é Jeová. Eu falei, não, querido, o nosso Deus, o nome dele é Yahvé. E ele não é Alá. Ele não manda fazer o que aquele povo faz. O nosso Deus é um Deus que, em Cristo Jesus, salva todo aquele que crê. Depois, em terceiro lugar, de acordo com o Charnock, ela é gloriosa e escatológica, designando o reinado de Deus sobre os santos no céu e sobre os ímpios no inferno. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai reinar no céu com os santos? Eu entendo e aceito. Mas no inferno, como é isso? Será que Deus vai estar ausente do inferno? Sim ou não? Tem gente que pensa que Deus vai estar ausente, então ele não é Deus. Condição sine qua non de Deus ser Deus é ser o quê? Onipresente. Ele está em todos os lugares. Até no inferno, pastor. Sim. Enquanto os santos no céu desfrutarão do Deus gracioso por causa da presença do mediador que foi morto. Naquela visão gloriosa de João. Gente, é lindo demais. Quando João começa a descrever o leão da tribo de Davi. João olha e diz, eu vi o leão da tribo de Davi, mas era o meu amigo, o cordeiro que foi morto. Ele viu Jesus. E quando nós estivermos no céu, na presença do Senhor, é por causa da presença do mediador. E nós poderemos desfrutar para sempre da presença propícia desse Deus, enquanto os outros vão estar na presença de Deus, todavia, sem o mediador. A face irada de Deus. Vocês se lembram? Quando o Senhor mandou que Moisés delimitasse o Sinai, para que ninguém atravessasse o limite. Se alguém atravessasse o limite, seria dizimado, seria morto. Lembram-se disso? E simplesmente subiu ao monte Moisés, Arão e os anciãos que foram escolhidos. E Moisés começava a falar com o Senhor, e o Senhor respondia no trovão. E o coração do povo se encheu de medo. E depois falou Moisés, nós não queremos mais isso, Moisés. Fale o Senhor contigo à parte. E depois você vem e conta para nós. Era o Deus irado. Esse mesmo Deus irado do Sinai se torna o Deus propício do Sião. Porque lá no monte menor, chamado Monte Caveira, no Gólgota, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado de uma vez por todas e o seu sangue foi derramado. Stephen Charnock ainda diz, Deus não pode ser Deus se não possuir soberania na essência do seu ser. Imaginar um poder infinito sem soberania suprema é imaginar uma estátua, olha essa imagem, uma estátua majestosa e desprovida de sentidos. Apta para ser contemplada, mas inapta para ser obedecida. É eterna a soberania de Deus, inclusive sobre os seres humanos do céu e no inferno. Não há como fugir de Deus nem na eternidade. O segundo ponto do nosso sermão, da nossa aula, chame como quiser, é o quanto o pecado nos afetou. Quanto o pecado afetou o homem? E nós temos duas figuras assaz importantes, João Calvino e Jacobus Arminius. Eles praticamente não viveram na mesma época, que quando Calvino estava já próximo de sua morte, Arminius nasceu. Calvino tem toda a sua soberania, tem toda a sua teologia fundada na soberania de Deus, enquanto Armínio tem sua teologia fundada na liberdade do homem. O quanto o pecado arrasou o homem? Na primeira hipótese, nós encontramos a doutrina da depravação total. E a segunda hipótese é a doutrina da depravação parcial. Calvino defendia a doutrina da depravação total, enquanto Armínius reconhecia e defendia a doutrina da depravação parcial. O que significa isso, pastor? Vou explicar. Primeiro, o homem caído é escravo do pecado e ele é totalmente depravado.
O homem natural não pode sequer apreciar as coisas de Deus, diz Calvino. Menos ainda salvar-se. Ele é cego, surdo, mudo, impotente, leproso espiritual, morto em seu pecado, insensível à graça comum. Se Deus não tomar a iniciativa, infundindo-lhe a fé salvadora e fazendo-o ressuscitar espiritualmente, o homem natural continuará morto eternamente. Então, para Calvino, o homem é totalmente depravado. Pastor, o que isso significa? Significa que nós somos tão maus quanto poderíamos ser? Não. Não. Significa que não há uma só área em nosso ser que não tenha sido afetada pelo pecado. E significa que Deus não nos deixa ser tão maus porque Ele mesmo refreia. Você se lembra de Faraó? Quando a palavra diz, o Senhor disse, endurecerei o coração de Faraó. O Senhor, para endurecer o coração de Faraó, não tornou o coração de Faraó mau, porque já era mau. Ele simplesmente retirou a sua mão. Ele foi retirando a sua mão. E à medida que Deus ia retirando a mão, mais mau ainda se tornava o coração de Faraó. Todos nós, queridos, aqui eu vou falar uma coisa que pode escandalizar. Todos nós somos em potencial adúlteros, ladrões, homicidas, todos. Mas o Senhor refreia. Graças a Deus. Senão todos seríamos como Hitler, Mao Tse Tung, e segue relação. Para Armínio, o homem caído não é totalmente escravo do pecado, não. É parcialmente depravado. Embora a queda de Adão tenha afetado seriamente a natureza humana, as pessoas não ficaram no estado de total incapacidade espiritual, diz Armínio. Ainda tem um pouquinho de bondade no coração do homem. Né? Parece aquela bola preta com um pinguinho de branco. Todo pecador pode arrepender-se e crer livremente por seu livre-arbítrio, cujo uso determinará seu destino eterno. O pecador precisa da ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Olha o que ele fala. Ele vai dizer que é o homem que vai decidir se quer Deus ou não. O homem que está morto em delitos e pecados. Queridos, como assim? É morto em delitos e pecados ou mais ou menos morto? Total depravação, Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Em Efésios, o mesmo Paulo vai dizer, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo aquilo que Deus ama, nós odiamos no nosso estado natural, como pecadores caídos. Tudo aquilo que Deus odeia, nós amamos. É isso. E ele vai continuar a dizer, 1 Coríntios 2 e 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas não se discernem espiritualmente. Então tem gente que vai lutar a vida inteira contra esse ensino e nunca vai aceitar, vai chegar a dizer, olha, aí Paulo errou. Eu coloco minha mão no fogo como Paulo errou. Isso não foi inspirado do Espírito Santo, não. Foi de quem então? De Satanás? Olha o caso de Lídia. Quem era Lídia? Uma mulher comum, uma dona de casa. Não era uma pecadora inveterada, contumaz. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, diz Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O relato de Lucas. Quem abriu o coração dela?
Foi Lídia mesmo que disse, pois muito bem, agora chegou a hora de abrir o meu coração. Foi assim? Não. Para Calvino, o homem caído é totalmente escravo do pecado. O homem natural não pode sequer apreciar as coisas de Deus, menos ainda salvar-se. Nós já vimos esse slide, vamos para o próximo. Aí nós temos um problema. Se nós entendermos como Armínio, nós teremos uma ordo salutis. Se entendermos como Calvino, teremos outra ordo salutis. O que é a ordo salutis? É a ordem da salvação, os passos da salvação, a sequência. Claro que aqui está reduzido, tá? Primeiro tem a eleição, depois tem a vocação, assim por diante, mas vamos a partir da regeneração. Para Calvino, o homem está morto. Deus vai até o homem e infunde fé salvífica em seu coração, o regenera, o torna pronto para se converter. Quando ele ouve a palavra pregada, então ele se converte. Deus o justifica, o santifica e o glorifica. A ordem é esta. Mas o Armínio vai dizer, não, eu não concordo com isso. O homem morto nos delitos e pecados, ele pode sim decidir se ele quer Deus ou não. Então o primeiro passo na ordo salutis de Armínio é a conversão. Por isso nós vamos ver os longos apelos e acalorados apelos no final dos sermões. Porque o pastor precisa te convencer. Porque pode ser que você saindo daqui agora, esse pode ser seu último dia, a sua última oportunidade. Pode ser que você esbarre ali no meu fio, caia, bata a cabeça e não esteja mais entre nós. E aí? Quantas pessoas foram instadas com grande rigor do apelo a irem até a frente e, entre aspas, entregar sua vida? Quantas? Você compreende? Difícil, não? Aí o pastor ainda ora, ainda faz o seguinte, Senhor, nesse momento eu te peço, escreve agora o nome dessa pessoa no livro da vida. Como assim? Os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro? Quando? Antes da fundação do mundo. Se entendemos que o homem é totalmente depravado, então a obra da regeneração é operada por Deus apenas. A isso nós chamamos de monergismo. Mas se entendermos que o homem é parcialmente depravado, então a obra da salvação é operada por ambos, por Deus e pelo homem. Vamos ao próximo slide. Monergismo é a regeneração operada no coração do homem integralmente por Deus. Mono, ergue, trabalho. O homem não trabalha para a sua salvação, não coopera. Todo o trabalho é de Deus. No sinergismo, a regeneração é operada no coração do homem parcialmente por Deus e parcialmente pelo próprio homem. Sine, mais de um, ergue, trabalho. Sinergismo. O homem coopera para a sua própria salvação. O trabalho é de ambos. É isso que Armínio ensina. Vamos a outra analogia. O que você está vendo aí? Que figura é essa? Um carro? Bonito, não? Pois é o carro da sua vida. Ok? Esse é o carro da sua vida. No próximo slide você vai ver, você está no volante, no controle do carro da sua vida. E você controla o volante, você controla os pedais, mas em determinado momento o carro quebra. E você precisa que o carro ande, porque é a sua vida. Então o que você faz? Você chama Deus para dar uma mãozinha. E Deus vai até atrás do carro e dá uma empurradinha. Deus empurra e você controlando o volante e os pedais, o carro pega no tranco, salvação. Quem trabalhou para a salvação? Os dois. Arminianismo. Vamos à próxima figura. Vamos ver o sinergismo como é. Observe novamente o carro. Ok, próximo. Próximo. Ok. Onde é que você está aí agora atrás? Lá no banco, deitado, resmungando. Você não quer nada nem ninguém, você não sabe nem que está morto. Você é inimigo de Deus, você não quer nada com Deus. O seu carro igualmente está quebrado e você reclama de tudo, porque afinal de contas a sua vida é isso mesmo, não passa disso, um carro quebrado e você não pode fazer nada e você nem sabe que o carro está quebrado. Próximo slide, o que vai acontecer? Você continua no banco de trás. Deus assume o volante e assume os pedais. Deus vai para trás e dá o empurrão.
Deus continua guiando o volante e manejando os pedais. Deus é muito mais que isso, Deus é a própria estrada e Deus controla toda a sua vida. E o que nós temos no próximo slide? Monergismo. Salvação é operada integralmente por Deus. E como é que fica você no próximo slide? Fica legal, né? Isto é a salvação. Imagine se a sua salvação dependesse de você, imagine. Na próxima metáfora, na próxima analogia, você vê uma pessoa lá no fundo de um poço. O sinergista, que é arminiano, ele vai dizer o seguinte: você está lá no fundo do poço, aí Deus chega lá em cima e diz: pois muito bem, você está aí, né? Morto em delitos e pecados, mas nem tanto assim, pois é. Então eu vou jogar a corda e você suba sozinho e se salve. Sinergismo. Calvino e o nosso monergismo vai dizer que o Senhor vê a pessoa lá no buraco quando ela já estava lá, não, desde a eternidade passada. E na linha do tempo, naquele exato momento, no dia da sua salvação, o Senhor lançou a corda, o Senhor desceu pela corda, o Senhor te abraçou, o Senhor te salvou, o Senhor subiu pela corda, tirou você do buraco. Todo o trabalho é operado por Deus. Tudo. A fé que você precisa para crer. Você comprou ali no Carrefour? Pediu pela internet? Não. Foi Deus quem te deu. Gênesis capítulo 15, versículo 5 a 11, veja aí. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. E perguntou a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? E respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos os animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades umas de frente para outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Preste atenção aqui, querido. O que vai acontecer aqui? Nesse exato momento, Abraão tinha cerca de 85, quase 86 anos. Ele foi chamado em Gênesis 12, há 10 anos atrás, e o Senhor lhe prometeu que ele teria um filho. Gerou uma controvérsia no coração de Abraão. Eu tenho 75 anos e vou ter um filho? Será que o meu filho é meu escravo Eliezer? Depois, lá na frente, acontece toda aquela situação que a escrava, Agar, né, lhe dá um filho, Ismael, e agora ele... Bom, antes eu pensava que era o escravo, agora será que é Ismael? E o Senhor, não tem nada disso. O filho seu. O que vai acontecer? Gênesis capítulo 15, 12 a 18. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Passa o próximo slide. Veja essa figura. É isso que aconteceu. As partes foram cortadas, e as metades ficaram uma de frente para a outra. Exatamente assim. E ali foi aberto um caminho de sangue. Quando 2 chefes de nações, de tribos naquela época, faziam uma aliança, eles cortavam os animais assim, e os 2 que faziam aliança caminhavam pelo meio do sangue e invocavam a maldição. Se um de nós quebrar esse pacto, o que foi feito com esses animais e o sangue que foi derramado, assim seja feito conosco, que seja morto e seja derramado o sangue. Quem tinha que atravessar aqui no meio, se o pacto era entre Deus e Abrão? Quem?
Deus e Abraão. Será que foi isso que aconteceu? Volte o anterior, querido. O que diz aí a palavra? E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Você pode avançar, querido? Pacto de sangue. As partes pactuantes caminhavam entre os pedaços cortados. Uma maldição era invocada. Aliás, a palavra aliança, sabe o que significa a palavra aliança, a palavra pacto? Pacto é uma aliança com Deus, soberanamente administrada, por meio do sangue. Isso é um pacto. Uma maldição era invocada sobre a parte que quebrasse o pacto, então Deus caminha sozinho entre os animais cortados. Pode passar o próximo slide. E você vai ver aí duas figuras. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Onde está Abraão? Só está Deus ali, o pai e o filho. Só Deus atravessou. Cadê Abraão? Estava dormindo. Você percebe? O pai representando a Trindade e o filho era o fiador. Ele está dizendo, pai, isso que nós estamos fazendo aqui, essa representação, é de algo que já aconteceu lá, na Trindade ontológica, no pacto da redenção e no pacto da graça. Lá aconteceu, aqui é para que as pessoas possam ver na progressividade da revelação e possam entender como nós estamos envolvidos nesse pacto. Onde é que está você aqui, meu irmão? Para dizer, no dia que eu aceitei Jesus, no dia que eu me converti, a gente até fala isso e até entende, sabe, de maneira casual, mas, na verdade, no dia em que o Senhor me conheceu, que o Senhor veio até mim, em que o Senhor me converteu, no dia que o Senhor fez. Eu não vejo você aqui caminhando entre os animais mortos. E nem eu. Gálatas, o capítulo 3, versículos 13 a 14, e nós estamos encerrando. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E em nós, a igreja, há o cumprimento dessa palavra. Pastor, quem é o povo de Deus? Tantas perguntas têm sido feitas acerca disso, por causa da atual guerra de Israel com aquele grupo terrorista. Quem é o povo de Deus? Israel é o povo de Deus? Queridos, o povo de Deus é a igreja. A igreja é composta de judeus convertidos e gentios convertidos. A palavra gentio significa as gentes, as nações. Sempre foi assim. Israel é que entendeu o mal lá no passado. Israel tentou fazer de Yahvé, o grande eu sou, o deusinho particular de Israel. O Senhor sempre desejou as nações. Ele queria que as nações olhassem para Israel e desejassem o Deus de Israel. Mas Israel falhou, porque Israel passou a olhar para os deuses das nações. Então a força centrípeta operada por Israel, nela ele falha, e agora a igreja vai exercer a força centrífuga. Por isso nós somos a eclesia, os chamados para fora. Nós vamos levar o nome do Senhor a todos os cantos, às nações, porque a igreja é composta de judeus convertidos e de gentios convertidos. Pastor, então não haverá a salvação nos últimos tempos de grande número do povo de Israel? Eu não sei. Se o Senhor determinou e os elegeu desde a fundação do mundo, sim. Se não, não. Queridos, o número de salvos é tão certo quanto é limitado. Não entra nenhum, nem sai nenhum. Isso quer dizer que a minha salvação nunca dependeu de mim. Isso quer dizer que a sua salvação nunca dependeu de você. Isso quer dizer, querido, que você nunca
se você de fato é um eleito de Deus, nunca esteve em queda livre para o inferno. Glória a Deus. Agora você pode escolher. Pastor, quem eu sou então? Sou um sinergista, um monergista? Sou um sinergista arminiano ou um monergista calvinista? O que eu sou? Não sei. Eu sei o que eu sou. Eu creio que a minha salvação me foi dada pelo Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E graças a Deus nunca dependeu de mim. E graças a Deus o meu nome está escrito no livro da vida desde a eternidade passada. E graças a Deus ninguém pode me tirar da salvação, nem eu mesmo. Pastor, e se o Senhor cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não cometerei, porque o Senhor nunca deixará que eu faça assim. Nunca. A nossa salvação está garantida com o tinto vermelho, carmesim, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pense um pouco. O que aconteceria se a sua salvação dependesse de você? Pense. O Deus triuno age no pacto da graça, esse pacto tem a sua origem no amor eletivo e na graça do Pai, e se acha seu fundamento legalmente na fiança do Filho, é realizado plenamente nas vidas dos pecadores somente pela aplicação direta, efetiva, ineficaz, exaustiva do Espírito Santo. É Deus trabalhando para você ser salvo, querido. Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o versículo da Reforma Protestante, e que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não estamos aqui, Senhor, para convencer ninguém de nada. Nós que somos apenas o pó e a palha, que somos pequeninos e finitos, nós que, pela graça e pela misericórdia do Senhor, encontramos salvação. Ah, Senhor, nós queremos te agradecer por tanta bondade de tua parte. E agradecer ao Senhor porque nós acreditamos integralmente em todos os escritos da tua palavra. Tudo aquilo que nos ensinou Jesus e seus apóstolos, e nós buscamos perseverar na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, continua falando conosco ao coração, nesse dia que é o aniversário da Reforma Protestante, tão importante para nós e para toda a cristandade. Oh, Senhor, obrigado por tua palavra. E obrigado porque não há nada que possa nos afastar do teu amor, nem nós mesmos. Obrigado porque o Senhor é o Deus da perseverança dos santos. A perseverança na qual o Senhor faz os santos perseverar. É o Senhor que faz. Nenhuma glória é nossa. Nós não temos nenhuma obra a apresentar. Tudo que fazemos de obras decorrem da graça, são depois da nossa salvação e são também obras da graça. Por elas também te louvamos. Aplica, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Eis a nossa oração sincera. No nome de Jesus. Amém.